10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que ora. Cento e 96 do cantor cristão. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. A glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. A glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Cristo sofreu no deserto, dias amargos passou, pelo maligno tentado, mas em poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, que Ele por nós padeceu. Quando terrível angústia, lá no Calvário morreu. Quando em terrível angústia, lá no Calvário morreu. Amém. Glória a Deus. Conta do cálice amargo, Ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó grande amor indizível, graça e favor divinal. Santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Amém. Graça e a paz, queridos. Louvado seja Deus por aqui podermos nos encontrar novamente. É com muita alegria que nós estamos aqui cultuando a Deus junto com os irmãos, aqueles que estão se conectando, que estão pela primeira vez ou estão voltando. O nosso agradecimento em se juntar a nós nesse culto a Deus toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe grandemente a vossa igreja, pastores. Deus abençoe. É um prazer em Cristo estarmos aqui.
Nós hoje vamos falar sobre a segunda parte do sermão, fracasso ou sucesso, você escolhe. Na primeira parte nós focamos toda a história, todo o contexto de Sansão. Desde o momento em que Deus prometeu o nascimento ao seu pai, sua mãe, desde a sua escolha para ser um nazireu de Deus, a sua trajetória, seus romances, suas más escolhas, suas boas escolhas. E hoje nós queremos falar sobre a segunda parte desse sermão. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a ter as nossas janelas do coração bem abertas para enxergarmos que a chamada de Sansão ao ministério de juiz fazia parte do propósito de Deus. Com isso eu quero intensificar que não podemos invalidar ou desmerecer a palavra de Deus devido aos erros e acertos desse homem. Os seus fracassos e sucessos, que são claros durante a trajetória da sua vida. Não podemos apenas olhar para esse ponto. Precisamos sim pontuar ao olhar para a história de Sansão que escolhas mal pensadas são frutos de um coração obstinado. Olha só, irmãos. Escolhas mal pensadas são frutos de um coração obstinado. O que é algo obstinado? É algo teimoso, persistente, inflexível. Essa é uma pessoa que tem um coração obstinado. Sua obstinação ou a sua teimosia começou devido ao fato de não querer seguir os preceitos estabelecidos na sua linhagem familiar hebreia. Então, tem uma família, tem os ensinamentos familiares, tem os conceitos, e Sansão quis fazer diferente, mas não conseguiu fazer diferença. Nem sempre fazer diferente é fazer diferença. Presta atenção. É isso que fica claro para nós. A obstinação na vida de Sansão começou a se manifestar na sua vida afetiva. Ele, como todo hebreu, deveria se casar com uma mulher que pertencesse à sua linhagem, ao seu povo. No entanto, contrariando a lei, em desobediência aos pais, ele vai buscar um relacionamento fora da sua linhagem e casa com uma filisteia. E ali ele pratica aquilo que a Bíblia diz, jugo desigual. Justamente com uma mulher que pertencia ao povo que ele deveria guerrear, combater, conforme Juízes 14, 2 e 3. Mesmo sendo corrigido, argumentado pelos pais que ele não deveria, mas essa me agradou. Essa agradou o meu coração, disse ele. E depois de se casar com a filisteia, ele vai repudiá-la. Logo adiante vamos ver Sansão se prostituindo com uma outra filisteia. E em seguida vamos ver ele sendo seduzido por uma mulher conhecida, chamada como Dalila, a qual vai levá-lo à perda do seu voto, da sua consagração. Amados, vejam que as escolhas mal pensadas trazem sobre si um fruto de um coração que no seu íntimo já estava corrompido. Sansão não caiu quando ele revelou o segredo para Dalila. Ele já estava caído. Ele já tinha se afastado de Deus. Vejam que as más escolhas
As escolhas mal pensadas trazem sobre si o fruto de um coração que no seu íntimo já havia se corrompido. E isso quando acontece é apenas uma questão de tempo para nascer o filho desta concupiscência, conforme nos ensina Tiago capítulo 1, versículo 15, que é o pecado. A obstinação do coração do pecador se mostra nas áreas da sua vida. A gente vê o desvelo ou o relaxamento, a displicência com o voto, com o chamado, com o ministério ao qual ele recebeu. A gente vê isso claramente em Juízes capítulo 14, 8 e 9, quando ele desprezou o voto nazireu ao mexer no cadáver de um leão. Isso fez ele quebrar o voto que ele tinha prometido. Logo adiante vemos o seu desvelo e o seu relaxo de um coração obstinado em relação ao voto do nazireu a tocar novamente num outro cadáver. Está lá em Juízes 15:15. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Está aí outra ação. Amados, por todo esse histórico de escolhas mal pensadas, que são frutos de um coração obstinado, teimoso, podemos listar aqui as más ações que Sansão teve. Como disse há pouco, quando permitimos o mal se assenhorar do nosso coração, estamos a um pequeno passo de nos afundar e com certeza vamos escorregar. É questão de tempo, apenas isso. Vejamos essas ações. Primeiro podemos falar sobre o envolvimento com algo fora do convívio, fora do seu habitat, fora do seu arraial, fora do seu povo, fora da presença de Deus. Esse envolvimento que ele teve. Sansão se envolveu com os filisteus, apaixonou-se, casou-se com uma filisteia, ignorando o alerta dos seus pais. Envolveu-se com uma prostituta, rendeu-se aos encantos de uma mulher que sabiamente quis revelar, desvendar o seu segredo. A queda de Sansão está diretamente ligada à sua disposição de viver longe do povo de Deus, longe do conceito, longe dos princípios. Novidades, cuidado com as novidades. Ser diferente nem sempre é fazer diferença. O apóstolo Paulo faz o seguinte alerta para os cristãos: não se amodem ao padrão deste mundo. Temos visto a cada dia que quem passa por um envolvimento fora da igreja de Cristo, a tendência é se afastar de Deus primeiramente, que é o pior, mas afastar-se também da igreja, do povo de Deus. Infelizmente, é isso que temos visto. Tiago nos alerta: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ao invés de fugir, estamos nos aproximando e nos acostumando com o glamour deste mundo. O jovem Timóteo recebeu a orientação do apóstolo Paulo: foge das paixões da juventude, segue a justiça, a fé e o amor, a paz, com um coração puro, os que invocam o Senhor. Olha, diz que George Barna fez uma pesquisa nos Estados Unidos, onde constatou que apenas 43% dos adultos que se declaram cristãos realmente têm um comprometimento com a fé cristã. 43%. E pelo que vemos no nosso dia a dia, podemos até entender e afirmar que aqui no Brasil não é diferente. Lembremos-nos da palavra do salmista, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Assim,
podemos afirmar que Sansão está vivendo nesse momento de proximidade com o pecado. É um auto-engano. É isso que ele está vivendo, irmãos, um auto-engano. Escolhas mal pensadas que são frutos de um coração obstinado, teimoso. E assim podemos listar essas más ações que Sansão teve. Como eu disse há pouco, irmãos, quando permitimos o mal se assenhorar do nosso coração, estamos a um pequeno passo de nos afundar, e com certeza vamos escorregar. É uma questão de tempo. Sansão deixou de ser guiado pelo Espírito e passou a ser guiado pelas suas emoções. Sansão deixou vazar suas ações, fruto de um coração corrompido. Sansão deu vazão à compaixão, ou melhor, à paixão, ao desejo carnal, à emoção. Estava nos braços de uma mulher que o levou à queda. Ele havia se acomodado ao ambiente, achava-se forte o bastante para qualquer situação, brincando com o inimigo. Ele teve oportunidades para avaliar, para reagir, mas optou ignorar o perigo, e a queda é certa. A Bíblia nos alerta, irmãos: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salmo 119, 11. Irmãos, a nossa razão tem que estar na luz do Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, ele nos mostra. Precisamos priorizar andar segundo a palavra de Deus. Precisamos renovar o nosso entendimento para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas escolhas mal pensadas nos conduzem ao fracasso, e as consequências podem ser irreparáveis. Consequências sem volta, irmãos. Essa é a triste conclusão que a história de Sansão nos mostra. A sua falta de permanência em Deus, sua falta de cuidado, a sua falta de semancol. Irmãos, precisamos ter semancol, irmãos. Precisamos vigiar, precisamos entender aquilo não é bom, aquilo é bom, o que não é. Precisamos ter discernimento, e vai custar muito caro essa sua falta de cuidado. Um dos melhores antídotos contra o pecado é não pecar. Ou então, pense nas consequências que ele pode trazer. É um preço caríssimo a ser pago diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, a maioria das quedas não acontece da noite para o dia. As oportunidades foram surgindo. Precisamos avaliar, precisamos pensar, precisamos resistir. Necessário muitas vezes fugir. Quantas vidas e famílias seriam preservadas se aqueles que caíssem tivessem aplicado essas e outras regras à sua vida de segurança? Precisamos estabelecer limites, avaliar as consequências dos nossos atos antes de agir. Sabemos, irmãos, que quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, João 1,9, eles são perdoados. Mas também sabemos que muitas vezes haverá um triste salário a ser pago em consequência deles. Na presença de Deus podemos resistir às tentações, porque Ele diz: aquele pois que pensa estar em pé, olhe que não caia. Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, as escolhas mal pensadas nos conduzem ao fracasso e nos faz perder o que ganhamos com muito esforço, com muito sacrifício. Vejamos algumas coisas que Sansão perdeu. Perdeu o controle. Juízes 16:16. Importunando-se com ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma uma impaciência de matar. Sansão perdeu o controle. Juízes 16:16. Perdeu a santidade. Juízes 16:19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Juízes 16:19. Perdeu a santidade.
perdeu a força espiritual. Juízes 16:19, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Foi dobrado por uma voz sedutora. Perdeu a visão. Juízes 16:21, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os 2 olhos. Perdeu a visão. Perdeu a liberdade. Juízes 16:21, amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Perdeu a honra e virava um moinho no cárcere. Olha onde ele foi parar. Olha onde ele foi parar. Olha para onde o pecado o levou. Olha para onde o diabo o conduziu. Perdeu o testemunho. Escárnio ao nome de Sansão e ao nome do Senhor. Juízes 16:23 e 25. Levaram ele num banquete de festa ao rei Dagon. E ele ali, acompanhando tudo aquilo ali. Assim, irmãos, estamos concluindo essa segunda parte desse sermão. Fracasso ou sucesso? Você escolhe. Estamos concluindo. Até aqui nós já vimos que escolhas mal pensadas são frutas de um coração obstinado, teimoso, trazem más ações, e quando permitimos o mal se assenhorar do nosso coração, estamos a um pequeno passo de nos afundar. Com certeza vamos escorregar, é questão de tempo, apenas isso. Depois vimos que Sansão deixou de ser guiado pelo Espírito, passou a pôr as suas emoções à frente. Sansão deixou vazar suas ações, frutos de um coração corrompido. Aí vimos em terceiro lugar que as escolhas mal pensadas que nos conduzem ao fracasso e que nos traz consequências irreparáveis, sem volta. E por último vimos que as escolhas mal pensadas nos conduzem ao fracasso e nos faz perder o que ganhamos com muito sacrifício e com muito esforço. Nosso próximo encontro vamos avançar para a terceira e última parte, quando nós vamos procurar entender que Deus tem propósito em todas as coisas. Lógico que Deus não tem propósito que o homem peque, isso não. Mas os propósitos de Deus estão escritos e ninguém poderá frustrá-los. Pode ter certeza disso. Mas isso é assunto para a terceira parte, a conclusão desse sermão. Até lá, fique na paz de nosso Senhor Jesus. Um forte abraço. Amém.